Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora SA para a apresentação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Pitinini da Carvalhinha. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Olá, obrigado a todos pela presença na reunião de resultado de quarto trimestre de 2023. Eu sou Ricardo Pitinini, CEO da companhia. No primeiro slide, aqui a gente vai passar pelos destaques, logo em seguida pelo desempenho operacional, o desempenho econômico financeiro da companhia, os eventos subsequentes e depois passar pelo Q&A. Passando pelos destaques, basicamente, o primeiro destaque é que a gente teve uma receita bruta de 32,1 milhões de reais no quarto trimestre, o que é o triplo do terceiro trimestre de 2023. Além de tudo, tivemos uma receita operacional líquida de 69,6 milhões de reais, um lucro bruto de 10 milhões de reais no quarto trimestre, tivemos uma redução do endividamento em 85% em relação ao quarto trimestre de 2022. Além de tudo, como eventos subsequentes, tivemos a aquisição do fundo do Belágio de 11 SPEs, as quais reduziu consideravelmente o contencioso, principalmente o contencioso extraconcursal da companhia, e o aumento de capital que a gente fez, inclusive, para pagar parte dessa operação já no primeiro trimestre. Esse é o efeito subsequente, deve ter o efeito já no primeiro trimestre de 2024. Passando aqui pelos principais empreendimentos hoje ativos, temos o Nova Fama, o Station e o Domo, né? Todos eles, o Nova Fama, temos o Abitse já entregue, então a gente já está praticamente no tail dessa operação. A gente pode ver que foi uma operação muito rentável para a companhia, tivemos um ROIC de 4 vezes o dinheiro investido lá. O Station também uma operação que hoje já iniciou obra, então já tivemos mais de 50% vendidos já com início de obra, financiamento contratado, uma evolução bem grande da companhia, das vendas, etc. Temos lá um MOIC previsto de 1,8 vezes o investimento colocado lá. Esse é um empreendimento, lembrando, do Greenfield, então o ciclo dele é um pouco mais longo, a entrega dele deve ser próxima do final do ano que vem ou começo de 2026. E o Domo, que tivemos também agora, devemos entregar ele pouco depois do meio do ano. Tivemos um MOIC de 1,5 vezes praticamente. Aqui estamos muito mais próximo da realização, quer dizer, a obra já está muito evoluída, muito próximo de entregar, e a gente deve logo mais entrar no cenário de financiamento e repasse dos adquirentes desses projetos. Lembrando que o Nova Fama, a gente tem a dívida que deve ser quitada agora, então a gente deve ter fevereiro ou março quitando a dívida toda de projeto, já retornando cash flow positivo para esse projeto. O Station, ele tem agora o início do financiamento de fato, já teve o financiamento contratado, já tivemos as primeiras liberações e agora o financiamento deve andar conforme a obra, quer dizer, deve ter uma baixíssima exposição desse projeto para a companhia. E o Domo, também temos o financiamento contratado, já teve uma grande parte da liberação dele, temos um final da liberação para fazer a entrega dele agora em julho desse ano.
Então, aqui o Station, a gente fala um pouco das características, né? Temos 77 milhões de VGV. Aqui a gente teve em torno de 40% a 50% dele vendido. É um greenfield, então agora a gente está justamente tendo essa paciência sobre a venda durante a obra. No início dessa obra, agora tem uma expectativa dos novos adquirentes sobre a subida das torres, e a gente tem a perspectiva de ter uma toada de uma venda um pouco menos célere em relação aos lançamentos, mas que ela venha com uma constância até o final da obra, tendo no final da obra vendido praticamente 100% do projeto. O Domo, que a gente falou, 76 milhões de VGV, é uma obra que está muito próxima do final. A gente estima a obra física terminar até agosto, setembro, e o habite sair mais ou menos nesse período também, iniciando aí o financiamento bancário com os adquirentes e tendo uma previsão de quitação da dívida, da autoliquidação da dívida com os financiamentos dos adquirentes até o final do ano. Quer dizer, a gente prevê que no final do ano a gente só deve ter basicamente a dívida do Station, que vai estar em andamento por causa do andamento da obra. Falando um pouco do desempenho operacional, a gente teve no quarto TRI 32,1 milhões de reais de receita, né? Eu acho que isso, de vendas, desculpa, isso tudo, boa parte disso é das obras em construção, a gente está falando de Domo e Station principalmente, somando no ano 86,5 milhões de reais de VGV vendido, né? Eu acho que esses são os destaques importantes. A venda realizada por região, basicamente, majoritariamente hoje o São Paulo é a grande região, principalmente por causa do Domo e do Station. Temos também uma venda relevante, principalmente em relação ao Fama, que está no tail da operação, que é a segunda operação que foi mais vendida no quarto trimestre, né? No ano, você já vê que o Centro-Oeste, quer dizer, o Fama representou algo muito maior, então ele está 43% das vendas no ano, enquanto o São Paulo está com 51%, de novo, muito pelo Domo e pelo Station, e também alguns projetos que a gente entregou no início do ano. A gente vai falar de Luca, a gente vai falar também do Parque 83 e alguns outros projetos também que tinham mais concentração aqui em São Paulo. Falando por segmento, né, acho que basicamente o foco hoje em dia de fato está no médio, né, então todos os produtos que a gente tinha eram de média, sendo eles Viver ou sendo eles Solve, então majoritariamente a gente vendeu no segmento da média renda. Indo para o próximo slide, falando um pouco do estoque de valor de mercado, hoje a gente tem 83% ainda na média renda, né, a grande maioria. Temos uma pequena parte no econômico, o qual muito é do legado da companhia, a gente já vem liquidando. E por fase, basicamente 22% concluído, porque basicamente é do legado, uma parte do Fama, do estoque que a gente tem, e os 78% do nosso estoque hoje está concentrado nas obras em andamento. O Domo está mais próximo de entregar, então alguma parte desse projeto está no Domo, que está mais próximo de entregar, logo mais esses estoques migram para o concluído, e o Station a gente tem ainda 2 anos aí praticamente, 1 ano e alguma coisa, para finalizar a venda desses estoques até ele ir para concluído e estar mais próximo da geração de caixa. No Land Bank, basicamente, grande maioria em São Paulo, basicamente concentrado no Chácara Europa, né, a discussão toda que a gente já teve no passado, no Jardim Alfomares. E, além de tudo, temos ainda tipo 17% no Sul, que são alguns estoques, alguns terrenos que sobraram no Sul. Esses terrenos já vêm sendo negociados, então a gente está bem otimista com a venda desses terrenos, com a aquisição desses terrenos por terceiros e parcerias que a gente vem estruturando para poder fazer a liquidação desses ativos. Temos também um pouquinho no Sudeste, Minas Gerais especificamente, e um terreno específico no Norte, que também a gente vem resolvendo algumas questões jurídicas para poder fazer a liquidação desses terrenos, né? Acho que basicamente esses terrenos que estão em Land Bank são praticamente todos terrenos do legado, com o qual a gente já reduziu muito, né? Tipo assim, dos terrenos que a gente veio da geração anterior, a nossa gestão a gente já reduziu muito, mas ainda a gente tem alguns terrenos a serem liquidados nos próximos tempos. Falando agora do desempenho econômico financeiro da companhia, basicamente na receita operacional líquida tivemos uma receita de 21,2 milhões de reais, maior do que o último trimestre, e totalizando no ano 69 milhões de reais aproximadamente. Falando aqui um pouco do lucro bruto, a gente teve no quarto trimestre 10 milhões de reais de lucro bruto, perante 6,5 no terceiro trimestre, tendo uma melhora relativa em relação ao terceiro trimestre. E no ano tivemos 17,8 milhões de reais,
contra 38 do ano anterior. Aqui teve uma queda devido ao vale que a gente teve por causa dos lançamentos do Domo do Station, principalmente, que não foram 100% bucados ao longo do ano e que devem ter seu reflexo desse lucro bruto refletidos ao longo de 2024. Na parte de receita a apropriar, aqui eu acho que é uma ponta importante, a gente tem uma margem a apropriar de 32%, que é uma margem relativamente boa. A gente vê que os projetos novos têm uma margem muito mais positiva, então a gente compara aqui o Fama com o Station. O Fama, que é um projeto de legado, tem uma margem mais apertada, porque a gente herdou os custos do passado, enquanto o Station, que já é um produto novo, tem uma margem muito melhor dentro dos projetos, assim como o Domo também. Falando um pouco da gestão de carteira, a gente tem hoje 53,7 milhões de contas a receber, aos quais 11 milhões são referentes a financiamentos e repasses, né? Então, esse daqui, vocês veem que esse repasse vem diminuindo devido a uma otimização, a força que a gente vem fazendo forte para acelerar o repasse e a geração tanto de caixa para a companhia como de amortização das dívidas antigas. Falando um pouco de despesas gerais administrativas, a gente teve uma redução em relação ao quarto trimestre de 22. A gente tem que comparar trimestre com trimestre, né? O quarto trimestre geralmente é um trimestre mais caro, por 13º e outras questões. Então a gente conseguiu ter uma redução e a gente está cada vez mais adequando o nosso G&A à estrutura que a gente vem fazendo, com menos projetos, com uma empresa mais limpa, mais reduzida e mais otimizada dentro da estrutura que a gente vem discutindo. Falando um pouco da demonstração de resultado, então acho que em termos de lucro bruto no quarto trimestre a gente teve um prejuízo. Eu acho que boa parte desses prejuízos ainda é gerada por outras receitas, outras despesas, né? Lembrando que boa parte dessas outras despesas são geradas quando há conversão daqueles créditos concursais, então parte dos créditos são créditos que eram off-balance e a gente converte, acaba gerando outras despesas. Mas cada vez menos a gente vai diminuindo e principalmente com a operação que a gente fez agora de venda de passivo, venda das SPEs, levando os passivos, a gente deve cada vez mais ter um balanço mais limpo em relação a essas outras despesas, digamos assim. A gente consegue ver cada vez mais a margem operacional e provavelmente também isso deve ter efeito no G&A, né? Porque o G&A ele acaba sendo menos onerado pelo trabalho que a gente tem no legado, né? Tipo, a gente começa a ter uma operação mais equalizada para uma incorporação, para um trabalho novo que vem se desenvolvendo há alguns anos, né? Falando aqui do balanço patrimonial, então a gente termina o ano com 14 milhões de caixa. Acho que boa parte desse queima, entre aspas, de caixa que a gente fez foi muito para subsidiar os projetos que a gente vem andando. Então a gente vê que os retornos, esse investimento desse caixa, ele é saudável, né? Porque ele vem justamente financiando esses projetos com MOIC positivos, etc. Então, esse dinheiro investido ele volta positivamente ao longo dos próximos anos. E falando do endividamento especificamente, aqui é onde a gente vê a grande redução do endividamento. Na verdade, hoje o endividamento está numa posição super saudável, né? A gente tem 42 milhões de dívida, a gente está até um pouco a mais do que o terceiro trimestre, mas se você for comparar com o quarto trimestre de 22, a redução foi de praticamente 200 milhões de reais, muito pela solução que a gente teve junto ao FGTS e outras dívidas, né? Essa dívida do terceiro trimestre para o quarto trimestre basicamente aumentou, porque apesar de a gente estar liquidando a dívida do Fama, a gente contratou a dívida do Domo do Station, teve as liberações que garantem a continuidade da obra, mas dentro do balanço como um todo, você vê que é uma dívida super saudável, totalmente vinculada à receita desses projetos, autoliquidável, etc. Então, aqui a gente está super confortável em relação ao endividamento da companhia. Aqui a gente pode ver a evolução do endividamento. De fato, no começo do ano, logo no primeiro trimestre, a gente teve a redução da FGTS. Em seguida, a gente foi reduzindo pela quitação que a gente teve com o Fama. Então, a gente foi quitando o Fama ao longo do ano. Essa dívida com o Fama, que nem eu disse, já deve estar quitada agora no começo do ano. E ela teve um aumento marginal devido ao financiamento com o Domo e com o Station, mas são financiamentos de projetos totalmente saudáveis, zero de dívida na holding. Então, a gente está hoje num movimento muito mais saudável de companhia em relação às suas dívidas. Aqui a evolução do patrimônio líquido, né? Então a gente também com a conversão da FGTS teve um upside no patrimônio líquido também, a gente deve ter também melhoras disso com a operação que a gente fez de venda de passivo. Então aqui é muito mais um cenário que a gente demonstra que a empresa hoje está muito mais equalizada em termos de estrutura de capital, né? Tipo, acho que atingiu um patrimônio líquido positivo, uma vez que ele chegou a ser algumas centenas de milhões negativos.
mesmo no começo da nossa gestão, isso é um cenário muito positivo, abre canal de crédito, abre conversas, abre estruturas maiores, pensamentos maiores para a companhia, né? Tivemos também alguns eventos subsequentes, então, igual a gente falou, vendemos 11 SPEs, lembrando que essas 11 SPEs basicamente eram SPEs que tinham ficado fora da recuperação judicial, então que tinham passivos que de fato tinham risco de onerar o nosso caixa e nosso patrimônio. A gente fez a venda desses projetos justamente para conseguir ter uma limpeza maior da visão da companhia operacional daqui para frente. Esse foi o grande propósito da venda dessas SPS e isso faz com que melhore o balanço, melhore o risco de crédito da companhia. A gente viu que essa foi uma operação muito adequada para a companhia. E, além de tudo, a gente fez o aumento de capital / subscrição dos bônus, emissão dos bônus de subscrição, que basicamente serviram para pagar essa venda desse passivo, né, no final do dia. Então, a gente teve um aumento de capital já no início do ano, que deve ter o efeito, igual eu falei, no primeiro trimestre, assim como os bônus de subscrição, que ali tem regrados, eventualmente, para esses compradores. Agora, obrigado a todos pela paciência de estar aqui na apresentação de resultados. Vamos abrir agora perguntas e respostas, fiquem à vontade para perguntar e tirar as dúvidas aqui do que vem acontecendo na companhia e por aí vai. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Perguntas via chat poderão ser realizadas via sistema de videoconferência a qualquer momento. Bom, pessoal, tivemos basicamente uma pergunta aqui, pergunta relativa ao terreno Dom Fumares, né, o que a gente chama de Chácara Europa, qual o status dele atual, né? Então, acho que basicamente hoje a companhia mira duas soluções dentro do terreno Chácara Europa, né? Um deles é a própria desapropriação, que já foi demonstrado interesse formal da prefeitura. A gente teve um decreto de utilidade pública no final do ano passado, ao qual a gente soltou um fato relevante demonstrando isso. Além de tudo, tem diversos andamentos dentro da prefeitura que a gente vem acompanhando, monitorando e avaliando se de fato esse é o melhor cenário para a companhia, certo? A gente não tem prazo, né? Aqui é uma tratativa com a prefeitura, tem toda a complexidade legal e formal que a gente precisa ter, e além de tudo, né? Tipo, tem todo o ambiente mais complexo aí que a gente avalia qual que é a melhor forma da gente conseguir dar celeridade, mas está um pouco fora da nossa mão, né? E a segunda alternativa é sempre a incorporação do próprio terreno, alternativa que a gente não descarta, pelo contrário, é uma alternativa que hoje existe um impeditivo em cima do terreno, mas que a gente, conforme o processo judicial que foi julgado, originário, inclusive, do primeiro bloqueio do terreno, nos deu direito de incorporar. Existe uma discussão aqui complexa, obviamente, mas ainda não deixa de ser uma alternativa nossa em relação ao terreno do Chácara Europa, certo? Então, hoje, basicamente, são esses dois formatos. A gente tem os dois caminhos bem andados dentro da companhia, avaliando exatamente qual é a melhor forma e o melhor interesse dos investidores para andar em cada um dos caminhos. Dependendo como andar, a desapropriação pode fazer sentido para a companhia, principalmente nos valores, que ainda não temos nenhum indicativo formal da prefeitura sobre isso. E o segundo caminho é, eventualmente, continuar lutando pelo direito que foi adquirido nosso de incorporar nesse terreno, projeto aprovado há anos atrás, o processo, os TCAs foram todos cumpridos, os processos evoluíram de forma positiva para a companhia. Então, essas são as duas alternativas que a gente trata aqui hoje, tá? Aqui uma pergunta sobre se há algum valor para desapropriação. A gente não tem nenhum valor formal ainda, tá? Do terreno do Chácara Europa. Então, assim que a gente tiver alguma diretriz, etc., a gente deve informar o mercado sobre alguma proposta da prefeitura nesse sentido. Tem uma pergunta aqui sobre o cash burn da companhia, né? Que a gente veio gastando bastante nos últimos trimestres. Na verdade,
De fato, a gente gastou bastante no segundo semestre do ano passado. Os gastos, na verdade, foram custos, né? Foram todos investimentos, majoritariamente investimentos nos produtos atuais, então, tanto no Station quanto no Domo, que passaram por uma fase demandadora de caixa, até a contratação dos financiamentos dos dois, que foram executados em novembro e dezembro, e começou-se a liberação a partir de então. Então, a gente deve, a partir de então, ter uma diminuição nesse uso do caixa da companhia. Então, a gente chega hoje num patamar relativamente confortável de caixa, e esses projetos deixam de ser demandadores de caixa, porque agora vai ser coberto via financiamento. Além de tudo, tem a geração de caixa ainda de alguns ativos do legado, que suportam, digamos assim, o futuro da companhia, a avaliação, eventualmente, dos novos negócios, por aí vai, né? Então, eu acho que é basicamente isso que tem de relação de cash burn ou uso do caixa, tá? Aqui tem uma pergunta sobre as despesas operacionais que são maiores muitas das vezes do que a receita, né? Acho que primeiro ponto, a gente tem aqui uma questão de POC, né? Então, os projetos que a gente lançou no começo para o meio do ano passado, eles foram pocando, na verdade, nem todos foram apropriados ainda, muito porque é um lançamento, a gente tem um gap até lançar a receita, e mesmo essa receita, digamos assim, não necessariamente significa receita entrante. Isso daí é uma receita contábil, né? Tipo, que vai ser apropriada e provavelmente ela vai entrar no caixa após a entrada, após a entrega dos projetos, primeiro com a liquidação da dívida e depois, de fato, o caixa livre para a companhia. Mas, fora esse efeito, existe também uma grande questão dentro do G&A da companhia, que ainda existe boa parte desse G&A dedicado para o legado, né? Então, a gente veio diminuindo muito o legado, por isso, inclusive, a gente vem readequando parte desse G&A, que vocês vão ver que cada vez mais a gente vai conseguir adequar esse G&A a uma estrutura mais funcional dentro da estrutura que a gente tem hoje, né? E, principalmente, com a venda dos ativos, a gente também deve reduzir mais ainda esse G&A no curto prazo, tá? Tem uma questão aqui perguntando sobre a homologação do aumento de capital. Ele já foi homologado no final de fevereiro. Quando a gente soltou o comunicado de aumento de capital, já aprovou a homologação em ato concomitante, no mesmo montante, né, do limite que seria feito aumento de capital. Ele já foi homologado no final de fevereiro e as ações já foram disponíveis, já estão disponíveis desde o final de fevereiro para o mercado, tá? Então, esclarecendo aqui que já foi homologado esse aumento de capital, sim. Bom, pessoal, acho que basicamente foram essas questões. Se alguém tiver mais questões, fiquem à vontade para perguntar para a RI, tá? A gente tem o canal da RI aberto aqui, fiquem à vontade para ligar e perguntar, ou mandar e-mail e perguntar. Agradeço a todos aqui pela presença de novo. Acho que agora, basicamente, acho que o nosso foco da companhia ter uma estrutura hiperprodutiva dentro do que a gente conseguiu reduzir de legado, principalmente, mais os projetos que vem entregando, né, digamos assim, um que entrega recente agora, que é o Domo Multifama, que entregou agora no final do ano passado, começo desse ano, e agora tem uma atividade ainda forte com repasse, financiamento dos adquirentes, para quitação da dívida, e com o Station, que vem à prova, mas com baixa exposição, porque ele tem um financiamento contratado, e de agora em diante, no momento que começa a voltar mais caixa, que a gente prevê mais para o final do ano, com a entrega desses projetos, a gente avaliar de novo investimentos mais fortes, por aí vai, dentro da companhia, tá bom? Acho que é isso. Agradeço a todos. Ficamos à disposição para perguntas e respostas aqui no nosso RI. Grande abraço. Obrigado. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.